Então tá, pessoal, hoje é a nossa aula número 5, a gente está fazendo um exercício sobre perícia contábil, cobrança de honorários. A gente vai fazer 2 exercícios, tá? Então esse primeiro exercício que vocês receberam, primeira questão diz assim, ó, de acordo com a NBC PP 01, perito contábil, em relação aos honorários periciais, julguem os itens a seguir e em seguida assinale a opção correta. Eu acabei não comentando antes, mas deixa eu comentar com vocês. Esse material, essas questões que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que eu mexi tipo no valor ali dos honorários, botei um pouco mais alto, se eu não me engano, mas o resto, essas questões aqui, elas são para a prova, né, de perito contador, tá? O que acontece? Eu já mostrei hoje para vocês, né, a norma que é atual, mas aqui foi de quando a pessoa fez a prova. Mas eu quero que a gente veja com o que é o atual. Então, se tiver algum ponto ali que vocês vejam uma diferença, alguma coisa na redação, me avisem. Eu, na verdade, já vi. E eu vou mostrar para vocês. Mas se vocês localizarem outra, vocês também me avisem, tá? Então, diz assim a primeira questão, né? Em relação aos honorários, é para assinalar o que está correto. A primeira asserção diz assim, ó, nos casos em que houver necessidade de desembolso das despesas supervenientes, como viagens e estadas, para a realização de outras diligências, o perito deve requerer ao juízo ou solicitar ao contratante o pagamento das despesas, apresentando a respectiva comprovação, desde que contempladas ou quantificadas na proposta inicial de honorários. Vou ler todas, tá? 2. O perito contador pode requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para custeio de despesas durante a realização dos trabalhos. E 3. Quando os honorários periciais forem fixados por decisão judicial, esses podem ser executados judicialmente pelo perito contador em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. Beleza, então assim, ó, vou de baixo para cima. A 3 tá certa, a gente viu, tá? Então, assim, ó, eu posso cobrar os honorários fixados em decisão judicial? Sim, tá? É como se fosse cumprimento de sentença. A mesma coisa se você tivesse uma ação judicial, diz quem foi que ganhou, você diz, ó, eu tenho lá, o juiz disse quanto era o meu valor dos honorários, você pode exigir o cumprimento daquele valor. Tá certo, a 3 tá certa. Estou fazendo assim, porque lá nas respostas, acho que eu não vou botar para baixo. Porque lá nas respostas, ele tem a opção, né? Somente a 3 e a 2, a 1, a 2, a 3. Bem, enfim, a gente já eliminou a 1 e a 2, porque a 3 ela é também. Vamos ver a 2. O perito contador pode requerer a liberação. O perito contador pode requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para o custeio de despesas. Sim. A gente viu que ele pode pedir até 50%, tá certo. E a primeira diz assim, ó, nos casos em que houver necessidade de desembolso para despesas, só que não é aqui, ó, não é quesitos complementares, não é quesitos suplementares, é uma despesa que surgiu depois, é uma despesa superveniente. Então, essa despesa, a princípio, né, nenhuma das partes tinha como saber. É o que diz esse último slide aqui, ó, né? Desde que elas não estejam contempladas ou quantificadas na proposta inicial, né, é o caso de que tem uma despesa superveniente, né, o perito pode requerer ao juízo ou solicitar ao contratante. O contratante foi o caso de assistente, tá? Então, assim, aqui ele diz que só pode se ela tiver contemplada lá na petição inicial. Então, a gente viu que não é isso. Se vocês soubessem, aqui no meu quadro... Beleza, tá aqui. Agora dei fim. É porque aqui no quadro eu tenho o quadro branco e eu não consigo ver bem certinho a seta ali. Beleza, então, resposta da questão número 1. A 2 e a 3 estão corretas, tá? Por que a 1 não está correta? Porque ele fala de uma despesa superveniente, uma despesa que surgiu depois, uma necessidade de algo a mais, que ele poderia pedir para o juiz, só que ele diz assim, ó, só pode se ela já tiver sido
contemplada, mas é algo superveniente que surgiu depois, não teria como, tá? Então, a seção 1 está errada, resposta correta, 2 e 3 certas. Vamos adiante. Questão de número 2. O perito do juízo teve seus honorários fixados pelo magistrado, cujo ônus recaiu à parte autora. Na proposta de honorários periciais, antes apresentada, o perito incluiu todas as despesas possíveis de serem previstas, a partir de um estudo criterioso que fez nos documentos existentes nos autos. Ao realizar o trabalho pericial, ficou constatada a necessidade de uma diligência com a finalidade de obter dados existentes em outra cidade. Para tanto, o perito necessitaria deslocar-se até o dito local, ação que resultaria numa despesa imprevista. Então, aqui ele está tentando trazer uma situação de uma despesa que não foi prevista, que ele foi bastante criterioso, é como se fosse aquela despesa superveniente, tá? Então, assim, ó, o que ele pode fazer? Ele pode, né, o perito deve requerer ao juiz o pagamento das despesas não contempladas na proposta inicial, tá? Ele pode sim. Por quê? Porque é algo que, como uma despesa superveniente, tá? Não é o caso, por isso que eu disse assim, ó, não é o caso de ele estabelecer o valor dos honorários e ele não comentar nada sobre quesitos complementares e ficar entendido para as partes que aqueles quesitos seriam pagos, tá? Não é o caso. É o caso de uma despesa que não tinha como se imaginar ou que surgiu, que era depois, e ele pode pedir a complementação, tá? Lembrando, né, isso aqui é especificamente feito, né, pensando aqui no contador, né? Então, assim, ó, o que o conselho traz, né, até para o contador ficar bem ligado. Questão número 3. Após examinar os autos de um processo para o qual foi nomeado, o perito do juízo apresentou sua proposta. De honorários no valor de 22.380. Levando em consideração, além de outros fatores, o tempo a ser gasto com as respostas aos quesitos formulados, relacionados exclusivamente aos temas financeiros objeto da lide. A proposta foi aceita e dias após o perito protocolou seu laudo. Depois recebeu seus honorários. Depois de 30 dias, uma das partes apresentou novos quesitos relacionados aos temas contábeis. Então, ele quer dizer assim, ó, de acordo com a NBC, né, julguem a seguir as possibilidades em seguida assinale a opção correta. Senhores, vocês leram das questões A, B, C, D, né? Só tem A, B, C, D. Aliás, depois para montar a prova de vocês, eu vou ter que inventar alguma ali. Aí eu tento fazer uma bem escancarada ali para botar como letra E, né? Porque senão eu não consigo fazer fechar. O que vocês acham que é possível? Ele pode pedir? Ou, letra A, ele deve simplesmente responder aos novos quesitos sem pleitear complementação de honorários. Eis que os novos quesitos são complementares. C, o perito não poderá pedir a complementação. D, o perito não poderá pedir a suplementação. Ou ele pode pedir? O que vocês acham? Pode pedir? Pode, isso mesmo. Então, a resposta é: o perito poderá pedir a complementação de honorários, porque os novos quesitos são suplementares. Tá? Beleza. Muito bem, né? Estamos ficando muito craques. Questão número 4. É claro, né? Eu tomo um cuidado, assim, ó, porque assim, ó, o exercício em si é uma forma de a gente praticar, né? E às vezes, né, pode gerar uma certa dúvida, né? Às vezes o cara fica assim, pô, mas o que será que o examinador entendeu, né? Então, por isso que a gente faz as questões, né, que tipo, né, estão tendo conteúdo aqui agora, e por uma avaliação, eu vou trabalhar da mesma forma que eles cobraram. Como assim, professor? Significa que o senhor vai colocar uma questão tipo assim, né, que nem aquela novela Esperança, que depois fizeram uma outra novela que chamavam quase como se fosse Semelhança, que parecia a mesma novela da Globo, mudava um pouco os personagens. Isso, né? Eu vou... Por isso eu gosto de trabalhar bastante questões com vocês, porque daí eu vou dessas questões selecionar questões para colocar na prova, tá? Esse é o nosso norte, tá? Por isso que é tão importante vocês verem as questões.
Aqui, a questão número 4, ele traz ali uma lei, que é o Código de Processo Civil, e ele diz assim, ó, após a apresentação da proposta de honorários pelo perito, as partes podem... O que as partes podem fazer, né? Então, ele traz algumas opções, né? Uma delas é até solicitar a substituição do perito. Não é assim, tá? Então, tipo assim, ó, o juiz nomeou um perito, o juiz apresenta, o perito apresenta os honorários. O que acontece, o que pode acontecer depois? Professor, pode a parte pechinchar? Acontece, tá? Acontece, por exemplo, assim, ó, o perito pede um valor, né? Aí a parte fala assim, olha, excelência, né? Verificar com o perito se o perito poderia fazer um pouquinho menos e se ele poderia parcelar em 2 vezes ou 3 vezes, tá? Já vi, tá? O parcelar eu não vi, na verdade, mas o pedir para baixar um pouquinho, né? Então, tipo assim, ó, o cara colocou um valor mais alto, ele falou, olha, será que não daria para fazer por 5 mil? Aí o perito falou, tá, é fácil, né? Tipo, tá? Foi isso. Então, assim, né, acontece. Na verdade, até o norte, a respeito disso, o próprio juiz às vezes dá, né? Porque, por exemplo, na hora que ele vai intimar o perito novamente, aí ele fala assim, vejo que o valor dos honorários são bastante salgados. Ele já pensa assim, putz, o juiz está tentando ter lado, né? Ou ele fala assim, não, olha, realmente a complexidade, mas enfim, vou perguntar. Mas a gente já sabe que o juiz ele falou, pô, ele entendeu, né? Tá? Beleza, então, nesse caso, não é para solicitar a substituição do perito, né? Então, o que é? Na verdade, eles têm um prazo, né, de 5 dias para se manifestar sobre o valor proposto dos honorários do perito, tá? A 4 é a letra B de bola. Agora, a questão de número 5. A questão número 5 é só para colocar certo ou errado sobre o planejamento da perícia. Então, ele traz a asserção, né? O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que atende às diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando a partir do conhecimento do objeto da perícia. É isso aí, tá? É isso aí. A questão de número 5, ela está correta. Próxima questão, questão de número 6. Questão número 6 diz assim, ó. O contador X, na função de perito do juízo, constatou a necessidade de proceder diligência para obter dados ausentes dos autos para cumprimento de seu encargo. Nesse caso, de acordo com a NBC-PP 01, assinale o procedimento adequado, né? Ele precisa fazer o quê? Proceder diligências. Aqui, ó. Aí, olha só. Aí, aqui, era a parte que eu queria comentar com vocês. O que vocês fizeram como resposta da questão 6? Eu coloquei, peraí, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei assim, que o dirigir tema de diligência diretamente à parte envolvida, comunicando previamente as partes para a ciência de seus assistentes. Isso, essa é a resposta. 6 é a letra D. Mas deixa eu mostrar um negócio para vocês, só a título de curiosidade. Vou puxar para cá. Ó. Olha só que interessante. Aqui é a norma de 2015, que vigorou até 19 de março de 2020. Aí ela diz assim, ó, deixa eu só melhorar aqui. Aqui. Aí ela fala assim, ó, 31. A realização de diligências durante... deixa eu ver qual que é o título aqui. Do zelo profissional. Do zelo profissional. A realização de diligências durante a elaboração do laudo
para a busca de provas, quando necessária, deve ser comunicada às partes para a ciência dos seus assistentes. Então, ó, para fazer as diligências durante a elaboração, deve ser comunicada às partes para a ciência dos assistentes. A nova versão, deixa eu só ampliar tanto, ó, era o 31, a nova versão. Mesma situação, ó, do zelo profissional. Aí aqui ele é o 28. E daí ele diz assim, ó. A realização de diligências para a busca de elementos de prova, quando necessária, deve ser comunicada aos assistentes. Tá? Então mudou. Viram que interessante, né? Isso foi uma das coisinhas que eu vi ali. Então, assim, ó, antes você comunicava às partes. Agora você comunica aos assistentes, com antecedência legal, beleza? Tá? E assim pode ter outros critérios. Eu não joguei, mas quem sabe se jogar tipo no material, ou se pesquisar, até vou ver se tem um quadro comparativo, que nem teve da resolução 803/96 do Código de Ética, com o novo Código de Ética. Aí eu tinha um quadro comparativo. Eu nunca olhei para ver se tem um quadro comparativo, eu não fui atrás, né? Mas a gente poderia ver alguns pontos. Tipo, esse aqui é um exemplo, né? Mas beleza, eu vi que vocês saíram super bem. Ótimo, tá? Então, dirigir diretamente. Isso aqui é com base no anterior, porque agora seria direto para o assistente. Ó, aqui ele não dá uma possibilidade que inviabilizaria, né? Então, 6, a letra D. Questão número 7. Questão número 7 diz assim, ó, de acordo... O termo de diligência, o que é o termo de diligência? Então, ele traz várias situações. O termo de diligência, ele é o instrumento por meio do qual o perito, aí aqui tem vários, né? O perito apresenta, ele requer, então meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, bem como quaisquer informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil, tá? O termo de diligência é o instrumento pelo qual. Questão de número 8. Questão número 8 diz assim... Meu Deus, fiz uma confusão aqui. De acordo com a norma técnica de perícia contábil, o termo de diligência é um instrumento por meio do qual... Isso você ficou de falar. Não é a mesma, né? Não, mas é a mesma, né? É a mesma, né? Tá, então assim, ó, é aquele se exime de responsabilidade? Não. Compromete-se a cumprir as normas de contabilidade? Não, né? Então, solicita qualquer informação necessária à elaboração do laudo, é isso? Questão de número 9. Estão comigo? Estão comigo? Pode estar vendo alguma coisa no chat. O Davi tinha escrito 2EA, obrigada, Davi, beleza. Questão próxima agora. Deixa eu só fechar, estou com tanto arquivo aqui. Quando uma parte se recusar a atender ao que foi solicitado em termo de diligência ou surgir dificuldade impeditiva para a execução do trabalho pericial, em conformidade com a norma, o perito deve. Então, qualquer situação que vocês tenham, né, que vocês não são atendidos, então, comunicar o fato ao juízo com a devida comprovação e justificativa. Próxima questão. Questão de número 10. De acordo com o Código de Processo Civil, após a entrega do laudo, a parte que desejar esclarecimento a respeito do documento deverá requerer. A quem que ele requer? Essa aqui é só, tipo, tem algumas que você vê assim que ele começa igual e muda a resposta no final. Aqui ele pergunta, você deve requerer ao juiz, ao advogado, ao Ministério Público ou oficial de justiça.
né? O oficial de justiça é aquele que geralmente vai cumprir os mandados, né? Mandado de busca e apreensão, ou aquele caso que eu falei para vocês de reintegração da posse. O Ministério Público também não, né? O Ministério Público é quem, dependendo, vai ingressar com a ação representando o Estado ali, aquelas ações criminais, é o Ministério Público, né? Atendendo ali ou pensando em relação ao Estado, governo, em relação ao réu acusado. Beleza? Também não. Então, a quem que deve requerer? Ao juiz. Ao juiz que mande intimar o perito a comparecer em audiência e as partes formulem, se necessário, desde logo as perguntas sob a forma de quesitos. Eu tive uma situação assim, ó, no que eu tenho no dia a dia, grande parte é tudo documental. Então, assim, ó, é claro, a realização de perícia, quando ela não é perícia contábil, ela é realizada, por exemplo, perícia médica, num determinado dia. Mas eu não tenho situações, antigamente se fazia, mas hoje em dia eu não vejo, eu não tenho, tá? Que é o quê? A questão de estar o perito numa audiência junto com o segurado para ver a questão da perícia, não tem, tá? Geralmente o perito faz o trabalho dele de perícia, é entregue, aí se eu tenho... Nem audiência de instrução eu tenho. Né? Eu tenho a situação da audiência, mas eu não tenho audiência presencial. Tudo que envolve INSS e segurado, né, eu não tenho essa situação. E as indenizatórias são apresentadas à prova pericial e daí eu tenho uma audiência de instrução. Com a pandemia, o juiz tem feito assim, ó, nas indenizatórias. Ele verifica, ele fala assim, olha, o autor diz tudo que ele tinha para dizer, o réu diz tudo que ele tinha para dizer, né? Intimo, se tem alguma testemunha, alguma outra prova. Não tem, o juiz já julga. Então, a gente não está mais tendo as audiências de instrução, porque nesse caso seria uma audiência de instrução online, né? É claro, na questão penal, aí sim, né, já que a gente falou tanto de penal, e o estava comentando aqui, Ministério Público, aí sim, aí a gente tem a questão do réu preso por videoconferência, né, as testemunhas, por exemplo, no próprio escritório de advocacia e a juíza também, o juiz, né, online, né, o advogado também vai estar na online e as testemunhas também vão estar online, aí muito provavelmente no escritório de advocacia, tá? Só trocando uma ideia e conversando um pouquinho. Questão número 11. De acordo com a norma, quando a perícia incluir a utilização de equipe técnica, o perito, pergunto, senhores, ele assume ou não assume a responsabilidade? O que vocês acham? O perito assistente é contratado entre as partes, então eu acho que ele não assumiria a responsabilidade devido ao perito ser nomeado pelo juiz, não? Entendi, mas não é esse o questionamento. Eu entendi o que tu falasse. O que o Davi comentou, e foi bacana o que o Davi comentou. O Davi comentou assim, olha, professor, eu entendo assim, ó, o perito não é responsável pelo assistente, ele não é. O pensamento do Davi está certo. O assistente que o Davi está falando é aquele que é contratado pelas partes. Aqui, o que a gente está falando? Vocês pensem o seguinte, que foi o assunto da quinta-feira passada, que eu falei com as peritas, né? Que, o que acontece? Imagina um processo de recuperação judicial. Aí você tem a nomeação de um perito. Aí o perito tem uma quantidade, um volume grande de documentos para analisar. Ele contrata pessoas para trabalhar com ele. Ele tem uma equipe, que é o tal da equipe técnica. Ó. Quando a perícia incluir a utilização de equipe técnica, o perito... Então, essas pessoas, quem escolheu foi o perito. É diferente do assistente. O assistente, o cara fala, eu nem gosto do cara, mas o cara está aqui. É o assistente, é contratado pela parte. Agora, aqui não. Nessa questão, ele está trazendo a situação onde a equipe técnica foi escolhida pelo perito. Nesse caso, então, a resposta é assumirá a responsabilidade por todo o trabalho de sua equipe técnica. E nossa última pergunta diz assim, ó, de acordo com a NBC TP 01, perícia contábil, a execução da perícia, quando incluir a utilização de equipe técnica, deve ser realizada sob orientação e supervisão do, né?
que nem disse o nosso nobre colega, né? Essa pergunta 12 é a cara da 11 e a outra que era, acho que a 8 e a 9 também, elas tinham tudo a mesma cara, né? Então, assim, nesse caso, né, deve ser realizada sob orientação e supervisão do perito, resposta letra D, que assume a responsabilidade pelos trabalhos, devendo assegurar-se de que as pessoas contratadas estejam profissionalmente capacitadas à execução, tá? 12, letra D de dado. Senhores, daí eu ainda fiquei com outro exercício para corrigir. Querem corrigir o outro exercício também para a gente finalizar? Bora, senhor. Então tá. Daí eu acho que a gente vai concluir com isso. Só deixa eu comentar uma coisa. Na aula que vem eu quero mostrar um negócio para vocês. Deixa eu abrir um arquivo rapidinho enquanto a gente vai bem rápido já. E daí depois eu sei que passar das questão 6 ninguém vai nem me ouvir, mas. Ó. Na aula que vem, é que se não é muito exercício, chega numa hora que o cara tá cansado já, daí já não vai mais fluir, né? Mas na aula que vem eu quero fazer isso aqui, ó, com vocês, ó. Eu trouxe uma questão que ela diz assim, ó: determinado perito contábil foi intimado por um juiz para realizar uma perícia contábil judicial. Para montar a proposta, o perito levará em consideração os seguintes dados. Aí ele traz o tempo e o valor por hora. Os assistentes, o tempo, aí ele pede para preencher. Aí o que a gente vai fazer? Qual que é a minha ideia, né? Na aula que vem a gente então vai pegar isso aqui e vai colocar, ó, planejamento, retirada. Eu não vou nem postar o exercício, tá? Porque se eu posto esse, o cara já se importa em fazer antes. Aí a gente faz um em conjunto, a gente vai fazer um desse aqui em conjunto, e daí um outro eu vou deixar para vocês fazerem, ó. O valor da hora é R$200 e vocês montam. Dá para montar tipo no Excel. E daí, depois, eu coloquei... Esse já está disponível para vocês. Ó, esse já está até para entender a lógica, né? Aí, esse já está disponível para vocês. Ó. Eu coloquei lá um modelo de petição, que daí ele bota, ó, excelentíssimo senhor, doutor, doutora, juiz, juíza, né? Aí, aqui pode ser da terceira vara civil da comarca de Balneário Camboriú, ou da segunda vara civil, né? Aí, processo, ação, autor requerente, réu requerido. E daí ele diz, ó, que nem aqui, por exemplo, Rafael Gustavo, perito habilitado nos termos do artigo, né, do Código Civil. Aí coloca os dados, ó, bem bacana, ó. É um modelinho, isso aqui é um modelo. Para a elaboração dessa proposta foram considerados a relevância, o vulto, o risco. Professor, agora, né, alguns estão pensando assim, professor, agora eu gostei, né? Agora eu gostei. Porque as perguntas ali, o cara tá, né, é importante, o cara... Mas agora o que eu tenho? O que cada um de vocês tem? Cada um de vocês vai ter um modelo, e com base nesse modelo, ó, e tipo que nem aquele exercício que a gente fez, o cara imaginou, eu tenho que me deslocar, eu vou ter uma reunião. Aí o cara preenche. E daí, se vocês têm isso aqui, por exemplo, ó, no Excel, o cara só ele faz o planejamento, ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V, joga aqui a planilha, e daí depois ele bota, ó, os honorários propostos para a realização da perícia, levar em consideração, né? Aí coloca o valor, e daí, ó, fica pronto. Que é o que nós vimos em outras aulas. Acho que vocês lembram. Lembra que a gente viu que daí era um perito, era o caso da insalubridade, aí o perito colocou, ele disse como é que era a tabelinha, ele estipulou o valor. Ou seja, cada um de vocês viram que o material, a norma, ela traz os modelos, cada um vai ter salvo na sua máquina, no seu computador, uma petição dessa daqui, ó. Aí o cara vai lá e peticiona. Olhem só, aqui, né, ó, dá para pedir, não me lembro se ele tem aqui, ó, de pedir os 50% dos honorários, né? Lembrem disso, tá? Beleza, ó.
Olha que bacana aqui a proposta. O valor dessa proposta não remunera o perito para responder quesitos suplementares, fato que, ocorrendo, garante ao profissional oferecer novo propósito de honorários. Tá? Então, ali tem uma garantia também para vocês. Beleza. Então, né, a pedidos agora. Isso aqui a gente vai fazer na aula que vem também, para não ficar também tudo tão puxado. E agora a gente vai fazer, então, o que a gente havia comentado, que é resolver a nossa última questãozinha lá, nossas últimas questões, para finalizar com êxito e sucesso a nossa aula de hoje. Esse aqui. Só um segundo. Agora eu fiz errado. Tá, não, estou duplicando. Só um segundo. Depois o cara puxa aqui para essa fecha. Beleza. Eu vou apresentar já ele com as respostas. Vocês chegaram a fazer na aula passada, né? Eu fiz aqui. Só nem fiz na aula passada, nem deu tempo, né? Eu acho que nem deu tempo, mas eu vou corrigir já com vocês, tá? Ó, esse era o material que eu tinha aqui, ele também tem data aqui. Beleza, ó. Ah, não, esse eu imprimi. Eu tenho outro aqui. Eu tenho um que já está assinaladinho aqui. Deixa eu pegar o que está assinalado. Aguentem firme. Não, professora, eu fiz a resposta aqui. A gente pode fazer ao vivo aqui, então? Pode. Davi, me ajuda se quiser começar a ler, já eu agradeço. Eu tenho aqui, eu posso ler para o senhor. Pode ser, deixa eu aumentar o som aqui também, porque senão quem está presente não escuta. Pode falar. Tá, com base na NBC-TT 01, perícia contábil relaciona os números a cada procedimento e assinale a sequência correta. 1, vistoria. 2, mensuração. 3, avaliação. 4, arbitramento. E 5, indagação. É o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. Esse é o conceito de mensuração. 2. Perfeito. É o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas. Conceito de avaliação. 3. É a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. 4. Arbitramento. É a diligência que objetiva a verificação e a constatação da situação, coisa ou fato de forma circunstancial. 1. Vistoria. É a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. 5. Indagação. Alternativa correta, letra D. 2, 3, 4, 1, 5. Perfeito. Vamos para 2. Davi, tá no ritmo aí? Quer ler 2 ou tem algum outro colega que gostaria de ler 2? Bora, tô no gás aqui. Sobre a perícia contábil, relacione os itens da coluna 1 com a coluna 2 e assinale a sequência correta. O relato ou a transcrição sucinta, de forma que resulte em uma leitura compreensiva dos fatos relatados sobre as questões básicas que resultaram na nomeação ou na contratação do perito. 1. Síntese do objeto da perícia e resumo dos autos. Conjunto dos meios dispostos conveniente para alcançar o resultado da perícia por meio do conhecimento técnico-científico, de maneira que possa, ao final, inseri-lo no corpo técnico do laudo e parecer. 4. Metodologia. É a faculdade que tem o perito de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados para julgar ou decidir o caminho que deve seguir na elaboração do laudo e do parecer. 3. Critério. A redação pormenorizada, minuciosa, efetuada com cautela e detalhamento em relação aos procedimentos e aos resultados do laudo e do parecer. 2. Forma circunstanciada. Alternativa correta, letra C, 1, 4, 3, 2. Legal. 3. Obrigado. Quer mandar ficha, Davi? Manda ficha aí. Bora, então. 3. Acerca da perícia contábil, assinale a alternativa que contém os itens que complementem as lacunas de forma correta.
É o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico contábil. Este é o conceito de alternativa de termo de diligência. 4. Perícia contábil. Sobre a perícia contábil, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas à perícia julgam verdadeiro ou falso sobre as afirmativas abaixo. O laudo pericial contábil terá necessariamente por limite os próprios objetivos da perícia diferida. Já o parecer pericial contábil não terá necessariamente por limite os próprios objetivos da perícia diferida ou contratada. Falso. 2. A perícia conciliatória é aquela exercida sob o controle da lei de arbitragem, perícia no âmbito estatal executada sob o controle de órgão do Estado. Perícia voluntária é aquela contratada espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes. Falso. É que a perícia arbitral, né? Perícia arbitral é aquela questão de arbitragem. Não, o segundo conceito está correto, mas o primeiro não é conciliatório, é arbitral. 3. A perícia contábil constitui conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários subsidiar a justa solução do litígio ou a constatação de um fato, mediante laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. Verdadeiro. Alternativa correta. Alternativa D. Falso, falso, verdadeiro. 5. Perícia contábil. Assinar a alternativa correta a respeito dos procedimentos periciais contábeis. Alternativa correta. Letra C. A avaliação é o ato de estabelecer o valor das coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas. 6. Com base na redação da norma brasileira de contabilidade profissional. Assinar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta. Letra A. O perito deve explicitar a sua proposta no contrato que facultativamente se lerá com seu cliente, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Perfeito, perfeito. Davi, já garantiste teu ponto de participação extra. Agradeço bastante, porque acredito que para quem está nos ouvindo também, só ficar ouvindo a minha voz, chega num ponto que o cara cansa de ouvir minha voz, né? E daí foi muito bacana. Parabéns, parabéns. E parabéns ali por ter feito, ter ido muito bem. Senhores, então assim, quero comentar com vocês, quero aproveitar bem rapidinho, antes de me despedir de vocês, o seguinte. Na aula que vem a gente vai fazer aquele exercício que eu até tinha pensado em dar uma quebrada ali para não ficar tanto, porque quando é uma bateria muito grande de exercício, chega num ponto que acaba cansando, eu acredito vocês. Na aula que vem a gente vai fazer aquele exercício dos honorários, que a gente está sabendo. Eu acredito que talvez até sobre um tempinho, não sei, vou ver. Mais adiante, a gente vai fazer uma questão, eu vou trazer um problema de perícia para vocês fazerem, e daí vocês vão responder como se fosse fazer uma perícia, né? Faz a petição, coloca ali bem direitinho, vai ser bacana. Então, eu quero trazer ele mais para a prática, para a gente não ficar só... né? Porque eu sei, esse começo assim é mais assim, o que é perícia, o que não é perícia, o que é acidente, mas aí depois chega num ponto que o cara fala assim, não, beleza, agora vamos fazer alguns, né, ser um pouco mais práticos, tá? Aí eu quero começar a gente, na aula que vem, que a gente vai fazer aquela primeira análise, aquelas petições, e daí a gente pode fazer em grupo, inclusive, aquilo lá. Pode fazer uns 4, 5, né, 4 pessoas. Ou até pode reduzir, porque o ruim quando faz em grupo é que, enfim, a gente conversa na aula que vem. Senhores, agradeço bastante a presença de vocês. Essa aula está sendo gravada, depois ela vai ficar disponível para vocês. Semana que vem, espero todos aí, firmes e fortes, para a gente continuar nosso conteúdo. Valeu, boa noite, bom descanso. Um abraço, pessoal. Valeu, senhor. Boa noite. E obrigado por ter colocado as respostas. Oi? Um forte abraço, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu, obrigadão, valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Até mais. Tchau, tchau.